mas com excelência. Que luz será que Deus agora anseia nos mostrar? Multiplicar, gerar pessoas e as consolidar. Estimular a igreja toda a no Espírito andar. Profetiza assim a palavra, o evangelho propagar. Segue a igreja, marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. Segue a igreja, marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca. É qual hino? Esse 58. A fonte da água da vida, disponível a todo aquele que o buscar. Supre tudo que é preciso, sustenta alegria e prazer, para experimentá-la, pra se crer. Quero beber, me saciar, quero me encher até transbordar e cumprir o plano original de Deus. Quero beber, me saciar, vou me suprir, me alegrar. O próprio Deus. Hoje vou beber do rio da água da vida, saciar a minha sede e me liberar, e uma fonte a jorrar do meu interior fluirá, alcançando todo aquele que invocar. Quero beber, me saciar, quero me encher até transbordar e cumprir o plano original de Deus.
próprio Deus. O Senhor Jesus é a fonte da água da vida, disponível a todo aquele que o buscar. Supre tudo que é preciso, sustenta alegria e prazer. Para experimentá-la, faça crer. Quero beber, me saciar, quero me encher e transbordar e cumprir o plano original de Deus. Quero beber, me saciar, vou me suprir, me alegrar. Vou provar o próprio Deus. Hoje vou beber do rio da água da vida, saciar a minha sede, me liberar, e uma fonte a jorrar do meu interior fluirá, alcançando todo aquele que invocar. Quero beber, me saciar e cumprir o plano original de Deus. Quero beber, me saciar, quero me exprimir, me alegrar. Fonte rica, abundante, vou provar o próprio Deus. Rica,
assim chamado fui, separado antes de nascer, e a Deus aprova e revela a pessoa de Jesus em mim. Para o Evangelho eu pregar, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois vivi para a lei, vivo para Deus. Crucificado sou, pela fé posso eu hoje proclamar. Justificado sou, e sabendo que não é por lei que é justificado o homem é, mas é mediante a minha fé, pela obra do Senhor em mim, que é justificado sou em Deus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus. Justificado sou, pela fé posso eu hoje proclamar. Justificado sou, pela graça assim chamado fui, separado antes de nascer, e a Deus aprova e revela a pessoa de Jesus em mim. Para o Evangelho eu pregar, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus. Crucificado sou, pela fé posso eu hoje proclamar. Justificado sou, e sabemos que não é por lei que é justificado o homem é, mas é mediante a minha fé, pela obra do Senhor em mim, que é justificado sou em Deus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus. Crucificado estou, pela fé posso eu hoje proclamar. Justificado sou, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, pois morri para a lei, vivo para Deus. Crucificado sou, pela fé posso eu hoje proclamar. Justificado sou. Amém. Vamos desfrutar do hino Outra Dimensão. Totalmente indeciso quando estou em mim. Não consigo enxergar
impressionado, totalmente encorajado a me reunir, vinculando aos irmãos em plena comunhão, doce é tal fluir. Com rica espera onde habito, me liberta dos temores e conflitos, transporta-me a outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor, por essa vida só regando, invocando o Senhor. Não abro mão dessa espera, foi o que me salvou. Não dessa espera, rejeição. Fico morto e perdido, totalmente indeciso quando estou em mim. Não consigo enxergar nem Deus tocar, nem ver o seu agir. Comigo na igreja, não importa o lugar que eu esteja, vou me mudar a essa dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor, por essa vida só regando, invocando o Senhor. Não abro mão dessa espera, foi o que me salvou. Dessa espera, da rejeição. Se quiseres alegria e sair da utopia, posso te ajudar. Venha essa comunhão, libera o perdão, vem, Deus está. Com rica é a vida da igreja, onde vai sem pacto todo mundo beijar. Com gozo e paz é outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor, por essa vida só regando, invocando o Senhor. Não abro mão dessa espera, foi o que me salvou. Dessa espera, rejeição. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, aqui, né, na primeira estrofe, né, diz assim: fico tão impressionado, totalmente encorajado ao me reunir, vinculado aos irmãos, em plena comunhão, doce é tal fluir. Ó Senhor Jesus, quão rica é a esfera onde habito, me liberta dos temores e conflito, transporta-me a outra dimensão. Irmãos, que gostoso a gente estar nessa dimensão desfrutando, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, não tem uma dimensão melhor do que essa, não. Eu não conheço. Não sei se os irmãos já provaram de outra coisa melhor. Até hoje eu não consegui provar nada que seja nem perto que igualar. Como é? É isso. Inigualar, né? Senhor Jesus. Tem outra, a estrofe 2 diz assim, é o inverso. Fico morto e perdido, totalmente indeciso, quando estou em mim. Não consigo enxergar, tampouco em Deus tocar, nem ver o seu agir. Senhor Jesus, quão triste é a vida sem a igreja. Não importa o lugar que eu esteja, vou me voltar a esta dimensão. Irmão, não perde tempo. A escolha é sua.
Senhor Jesus. Irmãos, ou na primeira ou na segunda opção você tem que estar. Não tem meio termo para você. Irmãos, a gente fica tão encorajado, né, quando a gente vê os irmãos desfrutando. A alegria estampada, porque, irmãos, é como fala a primeira. Fico tão impressionado. Totalmente encorajado. Quando eu estou reunindo com os irmãos, que os irmãos estão, né, desfrutando, irmãos. Irmãos, é por meio da palavra que tem um agir de Deus. A gente só vai provar dessa dimensão quando está na palavra. Quando a gente se volta ao Espírito. O Senhor hoje está nos dando condições para a gente reinar. Irmãos, imagina a gente estar aqui desfrutando de tanta riqueza e ainda correr o risco de ficar nas trevas exteriores. Senhor, não vai ser culpa de ninguém. A decisão é nossa. O Senhor está nos dando, né? Escolhe, né, o que é que você quer. O Senhor está sempre nos encorajando a estar nessa dimensão aqui, nesse fluir de amor. Não é? Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, como é encorajador a palavra do Senhor. Né? Antes da gente partir o pão, a gente vai partir o pão agora. Eu gostaria que ficasse 2 em 2. Peça para o Senhor tocar mais ainda em você. Lhe encorajar mais. A desfrutar, ajude o seu irmão que está do seu lado a tocar nessa visão, porque, irmãos, as coisas só vão acontecer nessa dimensão, não tem outra dimensão, é a palavra que vai nos levar para o alto. Senhor Jesus, para você partir o pão, irmão, né, com singereza de coração, né, irmãos, vamos tocar, né, na realidade que essa mesa tem, né, e quando a gente participar através dos símbolos, né, a gente ter clareza da realidade das coisas que o Senhor fez por nós e nos dando hoje tudo para a gente ser um vencedor. Não aceite ser derrotado, irmãos. Né, a vida que flui dentro de você é superior a tudo. Ela já venceu todas as coisas. Senhor Jesus. Por isso, irmão, vamos orar um minutinho antes da gente partir o pão. 2 a 2, encorajando o seu irmão. Encoraje o seu irmão, Neto, a desfrutar. Senhor Jesus, vamos ficar de pé, irmãos? É sempre, irmãos, assim, né? É bom a gente se examinar, né? A Bíblia mostra isso lá em 1 Coríntios 11, né? Que o homem tem que se examinar. Toda vez, irmãos, você não pode participar dessa mesa de qualquer maneira, né? Senão você se torna réu do corpo. E também tem uma garantia para você, né? Se for situação, qual seja a situação do pecado, tudo, né? Se for algo contra o irmão, é melhor você não participar. Primeiro você se reconcilia com seu irmão, para depois você participar dessa mesa. E se for algo de pecado que lhe aconteceu, algo que você já se arrependeu, você tem o sangue que tem eficácia eterna, né? E pode lhe purificar de qualquer, irmão, situação pecaminosa, de atos que você sabe que não agradou o Senhor, né? Às vezes a gente é pecador por tantas coisas.
A Bíblia garante que a gente ainda é pecador por pensamento, atos, omissões, por tanta coisa, né? Mas a gente tem também um acesso, né, ao sangue do Senhor, que tem essa eficácia eterna e tem o poder de nos purificar de toda injustiça. Senhor Jesus, Senhor, louvamos ao Senhor, Senhor, por mais essa festa. Senhor, queremos fazer assim até a tua volta. Senhor Jesus, Senhor, nos leva, Senhor, Senhor, a ser grato por tudo que o Senhor realizou. Senhor, nos dá esse coração de gratidão, Senhor, cheio de realidade, Senhor, de tudo, Senhor. Senhor, que o Senhor fez ali. Senhor, foi aquela cruz. Senhor, o Senhor morreu por nós, pagou um alto preço, mas o Senhor não ficou na morte. A morte não reteve o Senhor. O Senhor ressurgiu, Senhor, ao terceiro dia, como Espírito da vida. Senhor, hoje jorrou essa vida a nós, tornando muitos filhos. Louvado seja o Senhor. E recebemos essa vida, Senhor, e hoje está crescendo em nós, Senhor, fazendo a tua vontade. Senhor Jesus, nos tornando vencedores. Senhor Jesus, por isso, Senhor, ainda nos libertas, Senhor, das coisas que não te agradam. Senhor, queremos estar diante dessa mesa, Senhor, Senhor, com bastante realidade. Senhor, venha nos perdoar, Senhor, nossos pecados e nos lavar com o teu sangue, Senhor. Ó Senhor Jesus, também abençoe esses símbolos, Senhor Jesus, o pão que tipifica o teu corpo, Senhor, que foi dado por nós. Ó Senhor Jesus, também o cálice que tipifica o teu sangue, Senhor, esse sangue da nova aliança. Ó Senhor Jesus, essa aliança eterna que o Senhor fez com a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Senhor, nos dá também uma semana abençoada. Senhor, livre, Senhor, das condenações, das preocupações. Senhor, que possamos ser fiéis ao Senhor, em estar nos enchendo do Espírito, Senhor, transbordando, para que o Senhor venha fazer a sua vontade em nós. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, é noite de gratidão ao Senhor. O Senhor passou por pressões. Senhor, as pressões gerou um corpo. Senhor, hoje somos tuas testemunhas. Senhor, estamos aqui nessa noite para testemunhar que a sua obra não foi em vão. Senhor, o Senhor gerou muitos grãos. Ó Senhor Jesus, agora o Senhor anela que nós semeemos no coração das pessoas. Ó Senhor Jesus, para transportá-las para o teu reino, Senhor, um reino de amor. Senhor, somos gratos a ti. O Senhor nos comprou. O Senhor pagou alto preço. Seu preço foi em sangue. Ó Senhor Jesus, por isso estamos aqui. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor teve misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, somos gratos, Senhor, gratos por esse pão, por podermos participar. Antes estávamos fora, éramos inimigos do Senhor, mas agora somos do Senhor. Ó Senhor Jesus, santifica para nós, abençoa para nós. Hoje nós podemos comer, nós podemos beber, nos encher do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos, e quando partimos o pão, vamos recitar do hino Laços de Amor? Hino Laços de Amor. Em outros hinos. Outrora escravos de nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor,
mas Deus e que pleno, meceu e estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, meceu que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos toca, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora, Cristo, estamos unidos e Deus faz cumprido seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, meceu que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos ota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Deus grande encargo nos tem confiado aos servos amados, tentemos suprir com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos ache, fazendo assim. Que graça tamanha, meceu que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos ota, levou-nos de volta aos seios de Deus. Outrora escravos de nossos pecados, desesperançados, sem Deus o Senhor, mas Deus e que pleno, meceu e estendeu-nos, buscou e prendeu-nos com laços de amor. Que graça tamanha, meceu que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos toca, levou-nos de volta ao seio de Deus. Agora, Cristo, estamos unidos e Deus faz suprir seu plano e prazer. A terra muito pleno, trazer o seu reino, seu trono e governo, estabelecer. Que graça tamanha, meceu que nos ganha, preciosas emanas do trono dos céus, amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta
Deus grande encargo, no tempo confiando aos servos amados, em tempo suprir, com simplicidade e sinceridade, que Cristo nos ache, fazendo assim. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emana do trono dos céus, amor que comporta, de vida nos dota, levou-nos de volta aos seios de Deus. Senhor Jesus, irmão, louvado seja o Senhor. Chegou mais uma hora e o Senhor está te dando mais uma vez uma grande oportunidade de você ser esse que colabora com o avanço do Evangelho. Irmãos, muitas vezes a gente não está percebendo as coisas acontecer no nosso meio. Mas, irmãos, a obra do Senhor é gigantesca, é muito grande. É porque aqui a gente é um pequeno rebanho ainda. Mesmo a gente tendo aqui o CEAP, né, com tantos comportores, né, CEAPista aqui, fazendo, né, com mais rapidez o avanço, né, acontecer, pregando o evangelho mais rápido. Irmãos, mas tudo isso aqui que está acontecendo, todas as igrejas estão participando. Nós não somos isolados de ninguém, né? Nós somos um corpo. E nesse corpo, Deus dá oportunidade a todos nós. E por meio de nós, também Deus está fazendo acontecer todas as coisas. É claro que a palavra é quem vai fazendo a obra. Mas assim, irmãos, o que eu quero falar em termos de obra, né? A gente aqui, ó, vocês sabiam, irmãos, que a igreja em Sapé, todas as igrejas aqui que reúne como a gente reúne, né, debaixo do mesmo ministério, né, nós participamos. A gente tem os dízimos que é colocado aqui, nós enviamos o dízimo dos dízimos, que é para suprir a obra internacionalmente. Mas isso aí é uma pequena quantia, certo? Por quê? Porque assim, vai juntando de várias igrejas, porque, irmãos, é muito, eu estou falando aqui, vocês não têm noção. Eu acho que muitos têm, mas talvez tenha alguns que não tenham noção de como é grandiosa essa obra que está sendo feita aqui. Com tanta coisa que se mexe, irmãos. Vou dar um exemplo bem breve. CEAP. O irmão Jobson, nessa última conferência, quando ele veio, ele até deu uma explanadazinha assim, de quantos encargos tem ali no CEAP. Para manter o CEAP, né, de alimentação, né, tem irmãos que adoecem, tem energia que é caro. Irmãos, são muitas coisas. Tem o Uno, tem a Doste, tem a van, tem o micro-ônibus, tem aquele caminhão que é do Expor Livre. Tudo, irmãos, aqui é para funcionar a obra aqui, só no Nordeste, aqui nesse pequeno estado que a gente está aqui. Imagina, irmãos, para o centro de obra em outros países, quanto que se gasta. Quanto de recursos tem que levantar, né? Tem que estar falando tudinho. Por quê eu estou falando isso? Porque, irmão, mesmo que às vezes você pode chegar aqui dia de domingo, né? Talvez você também tenha uns compromissos seus, né? E a reserva não deu. Mas não fique triste, irmãos. Todo domingo tem aqui mais uma nova oportunidade de você contribuir. Irmãos, a obra é gigantesca, mas você faz parte dela. Fale para seu irmão, você faz parte dela.
Amém? Por que que eu estou falando com isso, irmão? Porque a gente não pode, né, ser como aquele pessoal ali quando o Senhor tirou o pessoal do Egito, né? Usou Moisés e conduziu ele no deserto. E durante a noite, quem fazia o povo marchar era uma coluna de fogo. E durante o dia, era uma cortina de fumaça. E vocês sabiam que tinha uns que já estavam prontos esperando aquela cortina de fumaça? Mas também tinha os que nem, quando vinha perceber, já estava o povo saindo. Demorava a perceber, a ver a mesma cortina. Eu estava até brincando com o Nazaré, eu acho que ele devia estar brigando pelo maná. Não é porque o maná era todo dia de manhã, você tinha que pegar logo, porque não servia para o outro dia, não. Né? Tinha que pegar de manhã, todos os dias caía e só servia para aquele dia. Irmãos, mas vamos, né, tá percebido o que está acontecendo na igreja. Irmãos, você é indispensável na igreja. Qualquer moedinha que você depositar, pode ter certeza, irmão, está sendo bem utilizada, está sendo bem empregada no que o Senhor está fazendo. Não pense que quando você coloca uma oferta aqui, fica aqui conosco, não. Vocês não sabem quanto Deus tem feito sobrejar com essas pequenas coisas que a gente tem depositado aqui, né? Eu estou falando de pequena porque os valores, né, não são, no nosso meio, não são gigantescos, né, como em outras congregações, assim, no meio das congregações, né? A gente sabe que alguns relatos que tem muito assim, caixa forte, né, que são as ofertas numerosas. Mas aí, irmãos, o que eu estou falando, né? Você vai ter mais uma oportunidade agora. Amém. Joaquim, pode colocar a caixa de oferta. Qual o hino aí, Fagnete? S61. Vamos ofertar, seja o que você tiver, irmãos. Fique tranquilo, oferte, né, aquilo que Deus colocar no teu coração. Não fique constrangido, né, fique à vontade. Deus, Ele está vendo tudo, conhece o teu coração. Amém? O Pix, Daniel está colocando no grupo da igreja, tá bom? Amém. Justiça e paz e alegria. Aleluia, temos um nome, a palavra Espírito, Espírito que está em nós. Espírito, Espírito que está em nós. Vida, vida a nos encher. Vida, vida a nos encher. A vida da igreja é o reino, é justiça e paz e alegria. A vida da igreja, aleluia, temos o nome, a palavra Espírito, Espírito que está em nós. Espírito, Espírito que está em nós. Vida, vida a nos encher. Vida, vida a nos encher. Senhor Jesus. Irmã Aline, pode vir orar pelas ofertas? Amém, Senhor Jesus.
O irmão me chamou aqui, né? Teve o sentimento, né? De orar pelas ofertas. Né, eu queria ler esse versículo, né? 2 Coríntios 9, 7. Que fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ó Senhor Jesus, o Senhor ama quem dá com alegria, né? E aí ele falou assim sobre a questão de testemunho de oferta, né? Senhor Jesus, eu tenho vários testemunhos assim de questão de oferta, mas a que eu tenho maior é assim, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando a gente deixa, de fato, o Senhor cuidar da gente, né? A gente não tem por que se preocupar, porque o Senhor ele cuida de tudo, né? De cada necessidade nossa. E teve uma vez um testemunho de oferta, né? Que tinha uma reunião fora, né? Eu entrei mesclada das igrejas, e eu não tinha dinheiro para ir, né? Nem pagar a alimentação, mas eu dei meu nome. Eu disse, Senhor, é pela fé. Né? E aí eu fui, né? Aí depois eu pedi o número do Pix para o irmão de frente, né? O irmão disse, não, irmã Aline, já está tudo pago. Né? E eu entreguei, mesmo eu estando em Baraúna, eu cheguei a fazer cursos para trabalhar em outras coisas, né? E proposta de emprego e tudo. Mas quando os irmãos me chamaram para zelar pelo local de Baraúna, eu rejeitei tudo. Né? E eu disse assim, Senhor, se o Senhor está me chamando, o Senhor vai me suprir. Né? Porque eu sabia também que é um serviço ao Senhor. Quando a gente entrega a nossa vida, o Senhor ele supre a gente em tudo. Né? Senhor Jesus. E aí teve um testemunho também que eu não tinha dinheiro para ir para a conferência. Aí eu já vinha orando. Né? Aí teve um dia que os irmãos de frente me chamaram. Aí eles falaram, Aline, você quer ir para a conferência? Aí eu, irmãos, é porque assim eu não posso e tal. E fui dar toda aquela explicação. Aí foi o irmão olhou para mim e Deus disse, Aline, você está que nem aquele paralítico que o Senhor chegou para ele e disse assim, você quer ficar curado? E ele, Senhor, é porque isso, é aquilo. A gente é assim, né? Aí disse, Aline, eu só estou perguntando, você quer ir para a conferência? Você vai? Eu disse, sim, eu vou, eu quero. Né? Então, assim, irmãos, é muito bom quando a gente realmente entrega a nossa vida ao Senhor, né? O Senhor, Ele cuida. Ele cuida de tudo, a gente não precisa se preocupar com nada. A gente também só precisa, né, se doar. A nossa principal oferta é a nossa vida, o nosso coração. E depois aquilo que a gente pode, né, ofertar, porque também a igreja precisa, né, para o avanço do Evangelho. Mas é o que eu queria deixar no coração dos irmãos, que quando a gente entrega a nossa vida, né, a principal oferta, o nosso coração, Deus ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, por cada irmão que está aqui. Senhor, nos dá um coração. Ó Senhor Jesus, de cada dia, ofertar a nossa vida. Senhor, nosso coração. Senhor, também contribuir. Ó Senhor, com a oferta de bens materiais. Senhor, para que a tua obra possa avançar. Senhor, muito obrigado. Ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada. Senhor, muito obrigado. O nosso coração é grato a Ti. Senhor, abençoa cada irmão que pode ofertar. E também os que não puderam. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade. Senhor, de também ofertar ao Senhor e consagrar aquilo que nós temos para o Senhor. Senhor, também nesse momento, Senhor, venha ser pelo nosso coração. Queremos ouvir atentamente, Senhor, a Tua palavra. Senhor Jesus, se queremos praticar a Tua palavra, não temos força, não temos capacidade nenhuma, mas dependemos totalmente da provisão do Espírito, porque é o Espírito que nos dá poder, Senhor, para fazer a Tua vontade, para cumprirmos a Tua obra. Senhor Jesus, amém, Senhor Jesus. Amém. Eu também queria orar pela palavra. Senhor Jesus, amém. Senhor, obrigado, Senhor, Obrigado. por esse privilégio, Senhor. Estamos aqui reunidos
para desfrutarmos dessa palavra, Senhor. Essa palavra é uma palavra viva, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, mas não queremos só, Senhor, estar de corpo presente, Senhor. Senhor, queremos ter um coração, Senhor, que creia, Senhor, que acolha essa palavra, Senhor, para que essa palavra possa operar, Senhor, eficazmente na tua igreja, Senhor, e fazer a tua obra em nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia pela palavra. A palavra que nos dá vida. A palavra que nos dá ânimo. A palavra que nos dá força. É o que nos dá vigor e também a nossa esperança. E é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém, irmãos? Irmãos, o título da mensagem dessa semana é O Único Evangelho. Vamos repetir bem forte. O único Evangelho. Amém. Louvado seja o Senhor. Vou ler com os irmãos aqui o versículo base da mensagem, está em Gálatas, né? Capítulo 1, do 6 ao 12. Oh, Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 12, irmãos. Amém? Quem encontrou pode dizer um amém bem forte. Amém. Também quem não encontrou pode dizer misericórdia. Senhor Jesus, é importante, né, acompanharmos juntos, né, colimados juntos, na mesma direção, no mesmo foco. Amém? Ninguém pode ficar para trás. Amém? Amém. Sim? Cristo, para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Esse evangelho que Paulo pregava, irmãos, não era um evangelho segundo as suas próprias palavras, não era um evangelho segundo o homem, não era um evangelho segundo, irmãos, cumprimento de leis, um bom comportamento, não. Era o evangelho de Cristo. Amém. O verdadeiro e único evangelho. E ele deixa claro, né, irmãos, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam, ou seja, não há outro evangelho, só há um, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a mensagem dessa semana, como alguns irmãos já desfrutaram, né, estão aqui só realmente ruminando e para circular no nosso meio. Senhor Jesus, né, Paulo ele pregou o único e verdadeiro evangelho, né, Senhor Jesus, segundo a qual a salvação é pela graça. Então, Paulo, irmãos, ele pregava o evangelho que a salvação era pela graça. Amém. Senhor Jesus, pela graça e fé em Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Mas na época de Paulo, irmãos, quando Paulo, o Senhor chamou Paulo, né? Senhor Jesus, após lá aí em Jerusalém, Senhor Jesus, após a morte de Estevão, né? Paulo ele passou a ser perseguidor. Senhor Jesus, o Senhor se mostrou para Paulo, irmãos. Então, Paulo, irmãos, ele começou, né? O Senhor abriu para ele a visão e a revelação do único e verdadeiro evangelho. Aqui na segunda-feira fala assim, bem rapidinho, ó. No entanto, falsos mestres tentaram perverter essa verdade, acrescentando a necessidade de praticar a lei de Moisés para ser salvo. Senhor Jesus. A lei, irmãos, ela não pode lidar com regras, né? Não pode lidar com a natureza pecaminosa, pois ela apenas realça o pecado ao instituir regras de conduta. Senhor Jesus. Irmãos, o evangelho que Paulo pregava era o evangelho, irmão, de simplesmente o fato daquele que crê seria salvo. Não era necessário cumprir nenhuma ordenança de lei, nem nenhuma regra de conduta. Era simplesmente o fato de crer. Irmãos, hoje nós cremos no Senhor. Amém.
né? Pelo fato de nós crermos, né, com o coração e confessarmos com a boca, nós fomos salvos. Não foi necessário subirmos em uma escada. Imagina aí, Neto, você subir numa escada, Neto. Não era fácil, né? De joelhos. Cumprir alguma ordenança da lei. Irmãos, a lei, por mais boa que seja, Senhor Jesus, mas infelizmente, irmãos, nós não conseguiríamos cumprir por nossa força, por nossa capacidade, mas nós dependemos exclusivamente da provisão do Espírito. Senhor Jesus, e por meio da cruz. A cruz, irmãos, era e é necessário, né? Apenas na cruz, a carne e o pecado, irmãos, foram tratados. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando vem situações no seu dia a dia, não tente, irmãos, lutar contra a sua própria carne, contra a sua própria força. Apenas aplique a cruz de Cristo. Eu preciso aplicar a cruz de Cristo para morrer a velha natureza pecaminosa, Senhor Jesus, e o velho homem. Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, fomos unidos com Cristo em sua morte e ressurgimos com Ele também em sua ressurreição. E fomos libertados da caducidade da lei. Senhor Jesus, e hoje, irmãos, precisamos viver no Espírito e andar em novidade de vida. Amém. Senhor Jesus, basta-nos hoje, irmãos, fazer imersão na palavra, ter comunhão com o Senhor, orar, ler a palavra, proclamar os hinos, proclamar a palavra, gritos de guerra, irmãos, no nosso dia a dia, irmãos, diariamente. Essa é a única maneira de conseguirmos viver no Espírito e vencermos as obras da carne. Amém. Senhor Jesus. Pode compartilhar, Marcos. Tem mais coisa, mas o tempo é rápido, passa rápido. Mas... eu queria aqui, né, pontualizar uma questão muito importante, né? Faz 20 séculos a igreja está sendo colocada, né, baixo muitos conceitos. Uma estrutura tem se formado religiosa por em cima da igreja, né? Verdade. E o título dessa semana é o único evangelho. Irmãos, eu queria que a gente possa compreender melhor, né, essa questão. Agora, nós precisamos entender o que é o evangelho, né? O que é o evangelho? Na rua, na comportagem, né, a gente sempre aborda as pessoas e as pessoas perguntam para nós: você de que religião é? Você é evangélico? Você é católico? Você é mormon, testemunho de Jeová, né? Qual a denominação? E pergunta qual é a denominação. Então, há uma formatação na mente das pessoas que acha que o evangelho, o evangélico, é uma rama de uma religião, né? Na verdade, aqui, né, o evangelho, a palavra evangelho significa boas mensagens, boa notícia ou boas novas. Amém. Né? Uma boa notícia, uma grande notícia, né? Grande alegria, a melhor notícia que você poderia receber na sua vida. E aqui, agora, e o que é esse evangelho? O que é o evangelho? Nós precisamos ter clareza o que é o evangelho. O evangelho é a redenção da humanidade através da vida, morte e ressurreição de Amém. Jesus Cristo. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Cristo é o evangelho. Amém. Nós não pregamos uma religião evangélica. Nós pregamos a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos nessa pessoa. Amém. Amém. E o interessante, né, Max, né? O que nos dá força hoje para poder pregar Cristo, falar da palavra, é o poder que há no Espírito, né? A gente viu aqui na imersão de ontem, né, no ponto 1, no sábado, diz assim, ó: o Deus dos céus, cabeça da igreja, não armou a igreja com tanques, armas e mísseis, mas a armou com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, somos armados com o Espírito Santo. Irmão, foi o Espírito Santo que nos armou. Assim como, irmãos, foi Estevão, né, o primeiro mártir, né? Ele estava ali cheio do Espírito, estava cheio do poder e falava a palavra de Deus ousadamente. Senhor Jesus, né? E muitos dos judeus, né, eles desencontrariados, né, com aquilo que Estevão estava cheio do Espírito. E o interessante é que Estevão ele começou discorrendo lá do início de Abraão, né, e falando até os dias atuais.
Senhor Jesus, mas os judeus ainda estavam com os ouvidos tapados, irmãos, para a nova lei, ou seja, para a nova aliança, né? Por meio da fé em Jesus Cristo. Senhor Jesus. Aí nas ruas as pessoas perguntam, né? Que denominação você é? Senhor Jesus. Aí podemos dizer com firmeza, somos os da fé. Amém. Senhor Jesus. Né? Então o Senhor, irmãos, Ele nos armou, não foi com tanques, não foi com mísseis, mas Ele nos armou com o Espírito Santo. Né? Nossa arma é a palavra. Amém? A quem nos dá poder para anunciar a palavra com intrepidez é o poder do Espírito Santo. Então, irmãos, por isso é necessário, antes de sairmos às ruas, nos enchermos do Espírito, fazendo imersão na palavra, nos enchendo de poder para poder anunciar com intrepidez essa palavra. Senhor Jesus, e esse evangelho, irmãos, que nós pregamos, não é evangelho pregado feito por mãos humanas e nem pensamentos ou raciocínio lógico, mas é o único evangelho, o evangelho de Cristo. Senhor Jesus, aqui na sexta-feira, irmãos, ele fala aqui, só na primeira parágrafo, diz assim, ó, os judaizantes queriam perverter o evangelho de Cristo, pregando a necessidade de os gentios praticarem a circuncisão e guardarem a lei de Moisés, para serem salvos. Esse é o outro evangelho. Entretanto, o apóstolo Pedro tinha convicção de que a salvação era pela graça. Não era necessário cumprir nada, irmãos, era simplesmente o fato de crer. Amém? De graça. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Tiago, irmãos, lá em Atos 15, 19, 21, você lê aqui rapidamente, ele falou assim, ó, Tiago deu o seguinte parecer, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrevo-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Irmãos, Senhor Jesus, essas recomendações aqui, né, dadas por Tiago, eram lícitas. Realmente era de fato, né, não era errado, mas soavam como requisito extras para a salvação. Poxa, não era só pelo fato de crer em Jesus, mas tem que fazer isso e aquilo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, era como se a fé deles não fosse necessária, irmãos, para ser salvo. Senhor Jesus. Mas era necessário, irmãos, e é necessário, Senhor Jesus. É só crer. Né, Max? É só crer. É só levar Cristo às pessoas por meio do Espírito, irmãos, e seremos salvos. Né? O Senhor nos salvou o nosso espírito, mas hoje estamos realmente nesse processo de salvação da nossa alma. Amém. E às vezes também as pessoas não compreendem isso, mas por meio do Evangelho, irmãos, do Reino, as pessoas começam a compreender. Né? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. É como o Daniel está compartilhando, né? Nós vemos na exposição de Tiago, ele não começou por Moisés, né? Ele começou por Abraão. Então, o pai da fé, o começo de tudo, não foi por ele ter pagado algum preço, por ter feito alguma obra, porque ele era uma pessoa muito certa, foi porque ele creu. Amém. Irmãos, há um poder Amém. Dentro de nós, que é capaz de transformar tudo que nos rodeia. Isso. Quando nós cremos na palavra que o Senhor está falando, pode acreditar, irmão, sua vida vai mudar. Tudo ao seu redor vai mudar. Nós temos a capacidade de permitir que essa palavra opere eficazmente no nosso interior. Amém. Irmãos, lamentavelmente, né, nós sabemos que vivemos uma guerra. Nós estamos na igreja, mas estamos aqui o Senhor nos colocou na igreja para lutarmos uma guerra. Há uma guerra na qual todos nós estamos envolvidos. Mesmo você queira crer ou não, você está envolvido. Pode acreditar. Na situação que nós vemos, né, o irmão Pedro inclusive ele falou, a nefasta reunião que houve, né, contra os judaizantes na igreja em Jerusalém. Nós vemos primeiro, né, Pedro como no meio da discussão. Pedro ele se posicionou falando, né, a respeito à pregação do evangelho aos gentios, e depois a igreja passou a escutar a Paulo e Bernabé, né? Só que depois de Paulo e Bernabé falar, Tiago apareceu falando uma conclusão dessa reunião. Assim que, mas agora vamos
parar para pensar um pouco, quem que era Tiago para ele ter a última palavra? Ele nem sequer foi discípulo do Senhor. Então, a religião tinha estruturado a vida, assim, a igreja de tal maneira que tinha colocado um homem no qual não representava autoridade nenhuma de Deus para poder liderar a igreja. Então, aqui, né, vemos que para poder conciliar, por conta da pressão que havia, da perseguição e da morte dos irmãos, ele se levantou para poder haver um concílio entre os judaizantes e a igreja, né? Irmãos, muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós queremos conciliar, porque quando começa a haver pressão na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, nós procuramos uma maneira de conciliar a lei com o viver de fé. Isso não pode existir em nós. Quando nós fazemos isso, isso para a obra de Deus em nossas vidas. Amém. Senhor Jesus, e um homem, né, que estava bastante confuso naquela época lá, era Nicodemos, né? Puxa, como é que pode, né? Aí Nicodemos foi ter com o Senhor à noite, né? A gente vê lá, irmãos, em João 3, né? Ele fala, Senhor Jesus. Lá em João 3, 5, ele diz, vou ler só rapidamente aqui o trechinho do alimento diário, né? No capítulo 3 de João, Jesus deixou bem claro para Nicodemos que a lei não pode aperfeiçoar o homem. Nicodemos queria saber como Jesus realizava obras que ninguém mais conseguia. A resposta que o Senhor deu para Nicodemos foi esta: você precisa nascer de novo. Ou seja, irmãos, Nicodemos, você precisa mudar de esfera. Amém? Amém. Senhor Jesus, irmãos, se por muitas vezes nos encontremos na esfera da lei, o Senhor hoje está nos encorajando, irmãos, vamos mudar de esfera. Amém. Vamos para a esfera celestial. Vamos para a esfera do Espírito. Amém. Senhor Jesus. Acaba até voltando, né, Max, também, né, no nosso dia a dia. Puxa, Senhor, surge uma situação, eu estava querendo, nessa semana, né, aí depois eu caí em si, Senhor, realmente eu não tenho capacidade nenhuma. Senhor, eu tentei, me esforcei, mas não consigo. Somente, irmãos, quando nos voltamos ao Senhor e nos voltamos para a esfera do Espírito, o Senhor vem mostrar para nós que nós precisamos depender dEle. E só por meio dEle e da provisão do Espírito que nós conseguiremos vencer a carne. Senhor Jesus, mesmo que você seja forte, irmãos, não adianta, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor mostrou para Pedro que a carne é fraca, mas, irmãos, é necessário vivermos no Espírito. Amém. Senhor Jesus, então, irmãos, esse foi o encorajamento que o Senhor deu para Nicodemos, que era necessário agora viver e ser guiado pelo Espírito, né? Ou seja, andar em novidade de vida. Amém. Senhor Jesus. Tem outro trechinho, irmão, que ainda fala assim, ó, a pregação do Evangelho no Novo Testamento leva para a esfera celestial, ao passo que a prática da lei, imposta pelos judaizantes, traz de volta à esfera terrena. Mas Deus, irmãos, deseja ganhar pessoas que nasceram do Espírito. Amém. Deus deseja ganhar, irmãos, cada um de nós que nascemos no Espírito. Amém. Senhor Jesus, se nascemos no Espírito, agora nós devemos fazer o quê? Andar no Espírito, ou seja, ser guiado pelo Espírito. Ele mostrou para Nicodemos, né, a questão do vento, né, que não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido e guiado pelo Espírito. Senhor Jesus, rapidinho aí, Max, rapidinho. Ó, de modo geral, os mais velhos têm a tendência de seguir a lei e os mais novos de ficar na simplicidade do Espírito. A gente vê hoje, irmãos, né, os nossos adolescentes, né, as crianças, né, que são realmente totalmente fora da caixa. Elas têm intrepidez de pregar o Evangelho, de orar pelas pessoas, né? Nós, os adultos, um pouco mais velhos, né? E, puxa, será que essa pessoa mesmo... E a gente já vai para a esfera da mente, para a esfera da lei. Mas o Senhor hoje está nos encorajando, irmãos, não só as crianças, os adolescentes e os jovens, também os intendentes, os mais maduros, a se renovarem no Espírito. Senhor Jesus, a se renovarem e também andarem no Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém, amém, irmãos. Essa questão de Nicodemo, né, é muito importante. Nós podemos ver que ele era uma pessoa que tinha um padrão muito elevado, né, na religião, no seu viver. Ele era uma pessoa excelente, né? Assim, era um exemplo para a sociedade, mas o Senhor queria ajudar ele a entender que não era por esse lado.
Não era com seu esforço, não era ele sendo a pessoa certa, senão que havia outra esfera. Havia outra vida que ele precisava morrer para nascer de novo. Irmãos, sem morte não há ressurreição. O Alimento Diário também, nessa semana, fala sobre a importância da cruz. Irmãos, eu queria ler com vocês aqui 1 de Coríntios 18. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Eu vou ler rapidinho, porque questão do tempo. Amém. Assim, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém. Irmãos, aqui fala da cruz, não como um símbolo. Nós vemos, né, que, por exemplo, a igreja católica, ela usa o crucifixo e ela acha que esse crucifixo tem algum poder. É a proteção, Né? né? Tem uma proteção, vai exercer algum poder ou influência, mas na verdade isso não tem poder nenhum. Agora, o que é que fala aqui? A palavra da cruz. Então é a palavra da cruz que tem poder. Amém. Irmãos, quando o Senhor falou para Nicodemo que era necessário nascer de novo, ele achou que era uma loucura. Como que eu, sendo idoso, posso nascer de novo? Né? Era uma loucura para ele. O Senhor mostrou, né, que era importante uma nova vida, né? Então, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Irmãos, a cruz não é nada mais que você morrer. Verdade. Quando você foi batizado, você se tornou um com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, essa cruz precisa ser carregada todo dia. Irmãos, nós precisamos, para experimentar o poder da ressurreição, você precisa morrer. Amém. Sem morte, não há ressurreição. Amém? Então, Senhor aqui fala, né, que a lei, né, se nós procuramos ainda fazer as coisas com o nosso esforço humano, ela traz um peso. É um peso que não tem nenhum ser humano que consiga aguentar o peso da religião, o peso da lei. Tudo termina em uma triste frustração. Né? Só o Senhor que cumpriu. Só o Senhor. Mas o Espírito, ele traz vida. Amém. Irmãos, é por meio do Espírito que você vai conseguir ter um viver cristão saudável, um viver Amém. cristão normal, né? E aqui também vemos, né, que como é que a gente faz, então? Como é que eu faço para poder tomar a cruz, para poder entrar nessa nova esfera? Né? Porque eu fico pensando, quando Nicodemo saiu dessa reunião com o Senhor, a mente dele totalmente confundida, pensando, como que eu faço agora para nascer de novo? Né? Mas o Senhor trouxe para nós essa realidade hoje. Amém. Irmãos. Como que a gente faz para podermos viver nessa esfera? Né? E se devemos andar no Espírito. Amém. Como que eu ando no Espírito? Irmãos, é por meio da palavra. Amém. Pela palavra, com atitude prática. Amém. Eu preciso ter uma atitude, Isso. irmãos, de buscar essa palavra. Amém. Cada dia. Nós temos a imersão, irmãos, que é um alimento espiritual que o Senhor tem nos dado. Então, nós precisamos ter uma atitude para podermos se imergir, nos encher dessa palavra, nos encher de vida, até atingirmos a plenitude em Cristo. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor está nos dando, para eu tomar essa palavra todo dia, eu preciso primeiro morrer a meu querer, a meu eu, ao que eu desejo, ao que eu penso, e entender que a solução está na palavra. Que a solução está em Cristo. Que é uma pessoa viva que precisa governar, que precisa habitar em mim e tomar o controle da minha vida. Então, essa palavra precisa me encher. Amém. Se eu ler de uma forma rápida, essa palavra só vai encher um pouquinho da minha mente, um pouquinho da minha parte. Mas se eu inclino minha mente constantemente para o Espírito, eu vou colher frutos de vida, de paz. Agora, se minha mente está só preocupada com as coisas desse mundo, mesmo sendo coisas lícitas, eu vou viver um viver cheio de insatisfação, de conflitos, de preocupações, né? Agora eu preciso olhar para mim, né? Como tem sido o meu viver? Quais são os frutos que eu tenho colhido? Mas eu preciso olhar para a minha condição. Eu posso conhecer como está sendo o meu viver com os frutos que eu estou dando. Então, irmãos, o Senhor tem nos dado tudo nas nossas mãos
para sermos felizes, abençoados, para vivermos nessa nova esfera, a Amém. esfera da fé. Amém. Amém. Somos felizes e abençoados, irmãos. Amém. Porque o Senhor está nos encorajando Amém. a viver na esfera celestial. Amém. A viver na esfera da fé. Amém. Senhor Jesus. E outro encorajamento aqui, irmãos, é o que o Senhor tem também nos encorajado. Aqui já no domingo, né, já próximo de finalizar, aqui na primeira parágrafo do domingo, diz assim, ó: um servo de Deus não busca o favor dos homens para ganhar alguma moeda de troca. Ó Senhor Jesus. Um servo de Cristo agrada somente a Cristo, buscando fazer a vontade daquele que o chamou. Jesus é o nosso modelo. Amém? Irmãos, Jesus é o nosso modelo, irmãos, porque ele veio, né, em semelhança de carne pecaminosa, mas ele era o próprio Deus na terra. Senhor Jesus, ele não veio para ser servido, mas muito pelo contrário, o Senhor veio para servir. O Senhor veio para lavar os pés uns dos outros, né? Semana estava na leitura da Bíblia, né? Aí o Senhor, ele já começou a lavar os pés, né? Ele colocou a bacia, né? Aí chegou no Pedro, aí, não, Senhor, aqui não. Aqui não pode lavar aqui não, Senhor. Eu não sou digno, alguma coisa assim, né? Aí o seguinte, aí o Senhor mostrou para Pedro, né? Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, Senhor, não apenas, Senhor, os pés, mas a cabeça, todo o corpo. Então, irmãos, o Senhor, ele mostrou o exemplo, né? Ele como sendo Senhor, né? Mas ele se sujeitou ali como servo, ele se humilhou e serviu os discípulos. E hoje, sim, o Senhor é o nosso verdadeiro exemplo. Senhor Jesus, a ser seguido, que ele não busca, irmãos, né? O Senhor não veio para agradar a si mesmo. Senhor Jesus, o Senhor veio para agradar o Pai e fazer a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus, um exemplo interessante, né? O irmão Pedro, ele citou aqui, que ele estava cuidando de um irmão a ministrar a mensagem, né? Aí o irmão ministrou a mensagem e no final da reunião, saiu perguntando aos irmãos se os irmãos gostaram da mensagem que ele deu. Senhor Jesus, logo o irmão Pedro, ele percebeu o desvio. Então, aquele irmão, ele estava ministrando a mensagem para poder se vangloriar o nome dele, né? Então, o Senhor está nos encorajando, irmãos, a sermos fiéis, né? A falar exclusivamente aquilo que o Senhor mandar falar. Amém. Ele fala, né, que o profeta, ele é o enviado de Deus, né? Ele é o enviado, ele tem que falar unicamente aquilo de quem a pessoa enviou. Senhor Jesus, não pode haver desvios, né? Não pode falar nada diferente. Ele cita aqui 2 exemplos, né? A gente vê Paulo, né? Senhor Jesus, Paulo, ele falou aqui, ó, no segundo parágrafo, diz assim: da mesma maneira, o apóstolo Paulo procurava agradar ao Senhor e não buscava a glória de homens. Em várias oportunidades, em suas epístolas, ele destacou que não se aproveitou dos irmãos para obter alguma coisa material e que trabalhava. Ele falava unicamente aquilo que o Senhor mandava. Senhor Jesus. Então, hoje, irmãos, precisamos realmente falar e transmitir, assim como servos fiéis e também enviados de Deus, irmãos. Falar Amém. unicamente aquilo que o Senhor quer que fale. Não falar a nossa eloquência, nem a nossa capacidade, nem a nossa opinião, mas falar unicamente a verdade, né, do Evangelho. E não falar para agradar os homens. Não, vou falar essa palavra que o Senhor mandou, mas não vai agradar a Neto, não vai agradar a Edeilson, não vai agradar a Joaquim. Tem que falar que agrada a eles, mais ou menos dessa maneira. Como diz, né, o pessoal, as pessoas, né, doa-se doer, tem que falar realmente a verdade. Senhor Jesus, porque é a palavra de Deus. E até o próprio Senhor falou, né, antes, né, naquela parte lá, os discípulos, e muitos se retiraram, acharam duro o discurso. Senhor Jesus, quem é que pode ouvir? Mas, irmãos, o Senhor falou para eles, né? Senhor Jesus. Então, é necessário, irmãos, ouvirmos a palavra do Senhor e sermos fiéis em transmiti-la. Amém. Amém, irmãos. Aqui fala, né, que um servo de Deus não tem liberdade de falar o que ele quer. Deus coloca na sua boca o que deseja falar a seu povo. Amém. Quando nós escutamos, né, isso aqui, nós pensamos que é o profeta, né? Mas não, é com cada um de nós. Nós não somos servos de Deus, né? Então, irmãos, o que tem saído da minha boca? O que eu tenho falado para as pessoas que me rodeiam, né?
o que tem ocupado, né, o meu falar. Então, irmãos, isso é algo muito importante. O Senhor está nos dando uma palavra. Essa palavra é para nós podermos levar, transmitir, compartilhar, desfrutar com nossos irmãos. Amém. Você não imagina o quanto você pode mudar, transformar o dia e a vida do seu irmão só mandando uma imersão, mandando uma mensagem. Não custa nada, mas o Senhor precisa de nós para podermos ser esse canal, né? Aqui também queria aproveitar para ler algo muito importante em Deuteronômio, capítulo 18, com respeito ao falar do Senhor, ao falar profético. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Eu vou ler aqui por questão do tempo. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. O Senhor suscitou do meio nosso um profeta, irmãos. Amém. Por meio do qual ele está falando para a igreja. E agora o versículo 19. De tudo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Não vai pedir contas. Irmãos, o Senhor vai, você sabe que o Senhor vai pedir conta a você por você não escutar, por você não praticar o que o Senhor está lhe falando por meio do profeta? O Senhor vai pedir conta. Então, o desfrute da palavra, da imersão, das mensagens, é uma obrigação, não é uma opção, uma escolha. O Senhor vai pedir conta disso a cada um de nós. Irmãos, isso aqui é algo muito importante, né? O Senhor, Ele quer que nós possamos ser fiel com essa palavra. Amém. Né? Essa palavra que Ele tem nos dado é o próprio Deus falando para a igreja, para cada um de nós. Então, eu preciso ser diligente para desfrutar, para escutar e praticar essa palavra. Amém. Eu preciso valorizar a palavra que Deus está falando comigo. Amém. Pronto, isso eu quero depois. Senhor Jesus, só um texto finalzinho aqui, irmãos, que fala aqui no domingo. Senhor Jesus, diz assim, lá no final, lá no último parágrafo, diz assim, ó, no capítulo 2 de Atos é mencionado o ensinamento dos apóstolos, referindo-se aos 12 apóstolos em Jerusalém. Todavia, apenas as palavras de Pedro foram registradas e a Bíblia as considera como um ensinamento dos apóstolos. Portanto, embora Deus não tenha encarregado de notificá-los, a revelação pertence a vocês, que precisam assumir a responsabilidade de transmiti-la a outros servos fiéis. Deus conta com você. Amém. Deus conta comigo. Amém. Pode compartilhar. Meus irmãos, eu queria compartilhar uma experiência minha. Quando eu era criança, né, tinha 12 anos, eu fui uma vez para um banhário, uma piscina muito grande lá na Argentina, né? E meio dessa piscina, a parte muito funda, deu uma câmara em mim. E eu me afundei. Eu não tinha força para poder continuar nadando. E né? a água era gelada? Aí, irmãos, você não sabe a desesperação, você sabe que está morrendo e que ninguém viu você. E tanta desesperação, eu me esforçava muito para poder sair, só que quando eu saía para a superfície, a mesma desesperação não deixava nem respirar, nem gritar, nem pedir socorro, nem nada. E passou um tempo assim, e até que eu já não conseguia mais lutar. Eu me afundei, né? E, graças ao Senhor, o salva-vida me resgatou. Amém. Senão eu não estava aqui. Então, eu queria fazer uma comparação com essa situação.